Agora eu trago notícia importante para você, que é de pecuária de corte ou pecuária leiteira. É que grande parte da criação de gado no país, seja de corte ou leiteiro, utiliza a pastagem como principal fonte de alimento. Mas aí existem o período mais seco, que debilita as pastagens, e também existe outra preocupação, que é a condição dos solos. É por isso que existem pesquisas e programas de desenvolvimento de novas forrageiras que vêm sendo objeto de estudo principalmente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, da Embrapa. O resultado são híbridos que vão permitir ao produtor várias possibilidades de usos visando melhor qualidade. E esse é o tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo o João Pedro Cutidias, analista de agronegócio do Canal do Boi. Bom dia, João, seja bem-vindo. Bom dia. Os híbridos estão em alta agora? Você tem em outras culturas, como o milho, por exemplo, o milho já é uma tecnologia extremamente consolidada. Nas pastagens, e especialmente no caso das braquiárias, você tinha uma dificuldade de conseguir fazer a hibridação. Hoje não, hoje a Embrapa e a doutora Cacilda, que nós falamos com ela, que é uma das precursoras, desenvolveram tecnologias de tal maneira que você possa fazer cruzamentos entre espécies, no caso da braquiária, a decumbis, com a brisanta, ou seja, unir as coisas boas que tem na brisanta com as coisas boas da decumbis e gerar um terceiro produto. Esse é o híbrido? Esse é o híbrido. Só que no caso das braquiárias, ele se mantém, a partir daí, depois de você consolidar a hibridação, essa planta você permanece daí para frente sempre com as mesmas características, os descendentes dela permanecem com as mesmas características. Esse ano, a Embrapa lançou Ipiporã, que foi o primeiro híbrido de braquiária desenvolvido pela Embrapa. Nós tivemos com a doutora Cacilda, que você bem lembrou, é a mãe das braquiárias, já que ela desenvolveu todo esse trabalho em cima de seleção de braquiárias no Brasil. E ela mostra o seguinte, olha, nós temos hoje um potencial fantástico usando o material, por exemplo, pegando a decumbis. A decumbis, quem começou o plantio de usar a braquiária nas pastagens, lembra dela, era uma planta extremamente agressiva, uma planta que se instalava em solos bastante fracos, ela se perenizava, só que tinha um grave defeito. Ela era extremamente sensível à cigarrinha. Então, chegava em janeiro, dá um ataque de cigarrinha, parece que passou um fogo na pastagem. Então, hoje a Embrapa está pegando esse material de decumbis, procurando cruzá-lo com brisanta. A brisanta tem resistência às cigarrinhas. Na espécie brisanta, você tem resistência à cigarrinha. Então, o Ipiporã, que é um híbrido entre a brisanta e a rusiziense, ele já tem essa característica de resistir, inclusive, às cigarrinhas dos canaviais. Em falar nisso, até está sendo bastante utilizado, aí está caindo no gosto dos pecuaristas que trabalham com leite, né? Pecuária leiteira. Não existe maneira de você produzir leite mais barata do que com pasto. De boa qualidade. Então, há uma tendência nisso, porque até 9, 10 litros por vaca, você consegue só no pasto, com boa qualidade, com bom manejo. A partir daí, você agrega um grão, agrega uma ração para você aumentar a produção de leite. Mas o básico, hoje, que o Brasil tem milhões de propriedades rurais que dependem do leite, o pasto é fundamental. Fundamental. E o Brasil hoje, graças a pessoas igual a doutora Cacilda e os colegas dela, ela consegue desenvolver material para todo o território nacional. Hoje você tem materiais para atender a extensão de norte a sul do país. Sul do Brasil, bem no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina por causa de geada e tal. Mas daí para frente você tem materiais para atender e cada tipo de solo, cada tipo de bioma, cada característica especial de clima, você tem materiais. Isso é um trabalho que nós temos que agradecer à Embrapa. É verdade. Olha, para a gente poder entender melhor, para você de casa entender o avanço que vem sendo feito em relação também ao estudo das braquiárias, a gente vai conferir o trecho de uma entrevista feita pelo João com a Cacilda Borges do Vale, que é considerada a mãe das braquiárias. E ela vai explicar um pouquinho do que vem sendo estudado para você entender melhor. Vamos conferir? Vamos lá. Dá uma olhada. Doutora Cacilda, você é conhecida como a mãe das braquiárias. Hoje, no Brasil inteiro, a braquiária passa a ter um papel cada vez mais fundamental, não apenas na pecuária, mas na agricultura também. Já que quando a gente começa a pensar em usar solos arenosos,
praticamente é quase que obrigatório pensarmos a entrar a braquiária como uma planta que vai gerar mais matéria seca no solo, vai compensar as fraquezas que tem os solos arenosos. Eu queria que você comentasse com os nossos telespectadores a situação atual dos trabalhos com braquiária e qual é a perspectiva de futuro em cima disso. É muito interessante essa sua pergunta, porque a gente sempre teve aquela preocupação de, não, é pastagem, vamos tentar melhorar essa situação de Brasil, que era uma capacidade de suporte muito baixa, era um ganho individual muito baixo e plantio de extensas áreas com uma ou duas cultivares. Então, com essa diversidade que já está disponível, graças a Deus, né, nos últimos 15 anos, praticamente, bastantes variedades já saíram para o mercado. A nossa preocupação agora, em focando o melhoramento genético dessa planta, é justamente a gente procurar ajustar as demandas do mercado para nichos de mercado. Então, a gente está procurando materiais que tenham realmente alto valor nutritivo, porque a gente está preocupado também com emissão de gases de efeito estufa. A gente quer materiais que nos deem uma resposta um pouco melhor durante o período seco, então um pouco menos estacionalidade de produção, aqueles picos de produção durante o período de chuva e o período de seca muito sentido. E também estamos preocupados com a questão de solos mais encharcados, porque a gente está muito sem opção para esses solos que eventualmente com as mudanças climáticas também vão sofrer com uma drenagem deficiente. Não vai ser a questão de um solo inundável como nós temos, por exemplo, no Pantanal. Essa não é o habitat para essas braquiárias, né? Mas um programa de melhoramento é um programa a longo prazo. Então, o que a gente estiver fazendo hoje, ou fizemos ontem, é um prazo de 7, 8, às vezes 10 anos para estar entrando no mercado. Então, é muito importante que a gente tenha esses objetivos, essas metas muito esclarecidas dentro do programa de melhoramento. Canteirinho a seguir já é a tupi, que já é o resultado da primeira seleção que a gente fez aqui. Então esse é um material que você vê, é uma cobertura de solo, ela é muito mais agressiva, ela já está mais germinada e mais cheia do que a própria umidícula, com essas primeiras chuvas, e ela tem funcionado como então o pai nos cruzamentos com outros materiais. Então a nossa ideia é agora consertar a produção de semente, porque a tupi entrou no mercado em 2012, mas ela ainda não pegou porque está com bastante problema de produção de sementes. Olha, realmente dá para ver que estudaram e muito, hein? Olha, o papel hoje no Brasil deve ter mais de 80 milhões de hectares formados com braquiária. A preocupação que nós temos, e aí quem trabalha no setor fica sempre falando isso, a Cacilda é uma pessoa que ela foi pioneira, ela começou na Embrapa, e isso que ela falou, a pesquisa é um negócio que você não tem resultados no dia seguinte, é um trabalho constante e tem que haver uma continuidade. Eu perguntei para ela, e você se aposentando, tem pessoal, os colegas teus? Já tem gente preparada, isso é uma boa notícia. O Brasil precisa que isso aconteça, para nós podemos ter produção de carne, de leite em condições competitivas, em condições de atender a população brasileira, atender a demanda mundial. Nós precisamos ter materiais e gente igual a ela pesquisando, trabalhando. É preciso pensar na pastagem. Fundamental. Ela não há outro caminho. E não só na produção de carne, como na agricultura. Você tem todo o estoque de terra que nós temos no Brasil hoje para se ampliar a produção de grãos, é baseado em solos arenosos. Aí a braquiária tem um outro papel. Ela consegue tornar, você corrigindo o solo, implantando a braquiária, no sistema de plantio direto, você consegue produzir grãos, produzir floresta, produzir uma série de outros produtos com sustentabilidade. Ela tem um papel fundamental nesse processo. Palavra de quem entende do assunto. Conversamos com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio. Aproveito até para aqui trazer para o senhor Jeremias Rezende, de Cruzeiro, do interior do estado de São Paulo, está sintonizado, está falando que com o senhor ele consegue entender muito melhor o assunto. Obrigado, Jeremias. Bom trabalho a você.